Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, programa do Rotary Clube de Tupã, o Rotary que nestes últimos dias está completando 113 anos de fundação e de existência. E em virtude disso, o nosso programa hoje será um programa especial, alusivo a essa data tão importante para nós que somos rotarianos. E nos lembramos de um advogado, Paul Harris, da cidade de Chicago, que junto com 3 amigos, Gustavo Sloyer, que era engenheiro de Minas, Sylvester Shelley, distribuidor de carvão, e Iran Scheuer, alfaiate, resolveram formar um clube onde eles pudessem agregar profissionais das diversas áreas com a intenção de prestar serviços à comunidade e também de fazer um intercâmbio que nós chamamos carinhosamente de companheirismo entre esses profissionais. Mas isso aqui é apenas uma abertura, porque hoje nós temos um mestre para falar sobre Rotary e também para apresentar para nós a história do Rotary e o que é o Rotary hoje. E ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Paulo Ricardo Soares, que é o titular deste programa. É um paradoxo, né? O aluno entrevistando o professor, o mestre. E esta cadeira, ela é sua, mas hoje nós estamos em posições diferentes em virtude da comemoração do aniversário do Rotary. Só uma correção. Pois Ela não. não é minha, porque sempre o aluno sobrepuja o mestre. E neste caso, não foi contrário à regra. Muito bem, mestre. Seja bem-vindo a essa cadeira, então. Vamos lá, Cafanhoto. Seja bem-vindo a esta cadeira e que nós tenhamos um momento muito produtivo aqui e vamos mostrar para os telespectadores o tamanho da nossa organização, a pujança da nossa organização e os nossos feitos. Nós não seremos conhecidos como uma organização que tem mais de 1.200.000 rotarianos, mas pelos feitos, por aquilo que nós vamos produzir. Concorda comigo? Absolutamente sim. Então vamos começar conhecendo um pouco mais, porque você está sempre entrevistando os convidados aqui nesse programa. Paulo Ricardo nasceu aonde? Porto Alegre. Você é gaúcho de Porto Alegre. Porto Alegre. E ficou em Porto Alegre até que idade? Até o término dos meus estudos, que eu depois fui para Pelotas, fiz residência, fui para o Mato Grosso, que tinha um campus da minha universidade lá, e depois vim para São Paulo, Piraju, Fartura, e finalmente para Tupã, onde criei raízes. E que ano você veio para Tupã? 1984. 84, é uma vida aqui, né? Realmente uma vida. E você fez medicina, como já disse, e resolveu fazer alguma especialização? A sua residência foi em Clínica Médica. Clínica Médica. Eu terminei no campus da minha universidade no Mato Grosso. Que cidade lá no Mato Grosso? Guiratinga. Guiratinga, próximo a Rondonópolis. Puxa, bem longe, hein? Longe. E é uma experiência Sim. Experiência maravilhosa. Hoje é longe, mas naquela época era muito mais longe, porque o asfalto, ele ultrapassava Campo Grande. A enorme distância de 12 quilômetros de asfalto. Depois era terra. Antes de Cuiabá um pouco, tinha alguns quilômetros de asfalto também. Isso tudo ali no Mato Grosso, que naquela época não era dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, só para ter uma ideia, quer dizer, realmente era muito legal, era uma aventura. Isso torna a gente, inclusive, experiente em certas coisas. Por exemplo, andar no barro é comigo mesmo. Porque chuva... Treinado. Qualquer chuvinha ali era muito barro. Aquele barro vermelho, sim, pegajoso, que a gente anda um pouco, fica 10 centímetros mais alto, né? Sim, não é esse arenoso nosso aqui, né? Sim. É um barro, grudento, é pegajoso mesmo. E lá no Mato Grosso, você ficou quanto tempo? 2 anos, mais ou menos. 2 anos. E não é só essa questão, né? Mas passa a se conhecer outra cultura, problemas diferentes de saúde que possivelmente lá em Porto Alegre você não via. Muito diferentes, muitas histórias interessantes para contar. Dá para escrever um livro? Dá. Dá, né? Dá. Eu imaginei. E Rotary?
Como é que foi a sua... Não, o Rotary, aí chegada? Eu entrei no 4.620, distrito 4.620, em Piraju, próximo à sua cidade. Sim, né? Eu também não iniciei Rotary, mas eu fiquei muitos anos no distrito 4.620. Então, em Piraju, fundamos um clube em Fartura, que é próximo ali, e eu entrei em 78, 1978, né? Não vai pensar que seja mais cedo, um pouco. 1878 não, não seria 1978. Certo. E aí, quando vim para cá, automaticamente, eu fui transferido praticamente. Sim. Deixou o clube e já imediatamente associou-se ao clube de Rotary aqui. Sim. E em Rotary, segundo eu sei, você ocupou praticamente todos os cargos disponíveis, né? Inclusive foi governador, que é um dos vamos dizer assim, um dos cargos diretivos mais importantes. É um administrador. Porque, na verdade, o governador é o elo de ligação entre Rotary Internacional e os clubes do distrito, né? Sim, sim. Isso foi no ano de 1995 e 96. 1995, 96. Né? Que é interessante que se diga que o ano rotário é de junho a julho, né? Junho a junho. Porque é o ano fiscal da Europa e dos Estados Unidos. Então, para congregar tudo, para não haver embaraços até fiscais, o ano rotário é do meio do ano ao meio do outro ano. Então, 1995, 96, mas não significando 2 anos. Sim, né? É o seu ano da governadoria. Isso. Muito bem, então vamos falar um pouquinho também, já que falamos um pouco do seu trajeto como rotariano. Vamos falar de Rotary. Estamos comemorando 113 anos. Dia 23 de fevereiro de 1905. Exato. Houve essa primeira reunião, esses 4 profissionais que eu já citei aqui reuniram-se e resolveram criar um clube de serviço. Sim. E a partir daí ele deslanchou. Inicialmente a gente sabe que o Paul Harris, que foi o que teve a primeira ideia, não imaginava que Rotary fosse se transformar nisso daí, né? Nem aquela história. Chicago vivia tempos conturbados, crescia muito, já estava próximo a 2 milhões de habitantes, não tinha uma infraestrutura adequada para isso tudo, e era cada um por si. Aquele ditado, cada um por si, Deus por todos, só que lá eles não... Era cada um por si e pronto. E né? Deus para alguns. E para alguns. Uhum. E o Paul Harris tinha se formado em Direito e estava meio encucado com aquela situação. Ele pensou em alguma coisa para mudar isso. Parar do cada um por si. Ou melhor, parar com o cada um por si, né? E pensou em reunir grupos de amigos com profissões diferentes para se reunirem, trocarem ideias e tal. E até apontar solução para certos problemas. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um pequeno filme. Este filme é da década de 80, que você nos forneceu? Não, esse filme que vamos passar agora, esse vídeo? Ele é de 80, 90, é de antes de 2000. Antes de 2000, que conta um pouco a história do Rotary Club e principalmente os projetos que antes do ano 2000 havia para o clube. Vamos ver. Em 23 de fevereiro de 1905, Paul Harris e 3 amigos se reuniram em Chicago, dando início ao companheirismo rotário. Mal sabiam naquele dia histórico que o Rotary cresceria a ponto de possuir quase 30 mil clubes em 163 países. E que se tornaria uma grande força em nome do bem, semeando esperança nos corações de milhares de pessoas ao redor do mundo. O compromisso do Rotary com o servir começou em 1907, com a construção do primeiro sanitário público de Chicago. Com esse projeto inaugural, o Rotary Club de Chicago tornou-se o primeiro clube de prestação de serviços do mundo.
Graças à visão futurista do fundador Paul Harris, o ideal rotário de prestação de serviços ganhou projeção internacional. Em 1921, já existiam Rotary Clubs em todos os continentes, congregando 1.000 pessoas. Conforme o Rotary crescia, expandia-se sua missão. A organização demonstrou a seriedade de seus propósitos, adotando um código de ética, o prelúdio da prova quádrupla. Em 1917, foi criado um fundo de dotações para fazer o bem no mundo. Tal fundo veio a ser o precursor da Fundação Rotária, que hoje desfruta da posição de ser uma das maiores fundações do mundo. O Rotary conquistou o respeito de muitos em suas primeiras décadas, atraindo às suas fileiras presidentes, primeiros ministros e pessoas do calibre do compositor Jean Sibelius, do humanitário Albert Schweitzer, do autor Thomas Mann e do diplomata Carlos P. Rômulo. No início dos anos 40, o Rotary virou notícia quando rotarianos britânicos realizaram uma conferência para promover intercâmbios culturais, educacionais e internacionais, o que inspirou a criação da Organização para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO. O Rotary desempenhou papel relevante no estabelecimento das Nações Unidas, com quase 50 rotarianos, servindo como delegados, conselheiros e consultores na Conferência de Criação da ONU em 1945. Após a morte de Paul Harris em 1947, as doações em seu nome aumentaram a ponto de possibilitar a criação da Fundação Rotária, cujo primeiro programa, hoje chamado de Bolsas Educacionais, transformou-se no maior programa global de bolsas financiado pelo setor privado. Com programas pioneiros como o intercâmbio de grupos de estudos, subsídios equivalentes e subsídios 3H, a Fundação Rotária ampliou seus esforços humanitários e em prol da compreensão internacional nas décadas de 60 e 70. Ao mesmo tempo, o Rotary Internacional foi fortalecendo seu compromisso com os jovens, lançando os programas Interact, Rotaract e RILA, e instituindo o intercâmbio de jovens como atividade oficial. Nos anos 80, o Rotary continuou a desenvolver e expandir seus programas, entre eles, os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Os serviços à comunidade mundial, atividade iniciada nos anos 60, apresentou grande crescimento com o aumento do interesse dos rotarianos pela prestação de serviços internacionais. A dedicação do Rotary à imunização da população infantil contra a poliomielite teve início com o programa Polio Plus, em 1985. O Rotary acabou sendo o maior representante do setor privado na campanha global para erradicar o vírus dessa doença. Com mais de $500 bilhão provenientes do Rotary Internacional e inúmeros voluntários mobilizados para os trabalhos de erradicação, a incidência da polio continuou a cair drasticamente. A declaração de um mundo livre da polio em 2005 será o orgulho maior do Rotary e um legado para a humanidade. Porém, Polio Plus não foi o único marco rotário nos anos 80. No fim dessa década, o Rotary passou a admitir mulheres em seu quadro social. E o leste europeu retornou à família rotária após quase 50 anos de ausência. Nos anos 90, o Rotary tratou de questões globais de alta prioridade. Proteção ao meio ambiente foi o enfoque do programa Preserve o Planeta Terra. E alfabetização, prevenção do abuso de drogas, ajuda aos idosos, assistência em casos de catástrofe e questões da família ganharam ênfase especial nessa década. Outro sonho acalentado por muito tempo pelos rotarianos começou a tomar corpo. Em universidades espalhadas pelo mundo, os Centros Rotary de Estudos Internacionais em Paz e Resolução de Conflitos estão sendo estabelecidos, ajudando a promover a missão da entidade para a conquista da paz e compreensão mundial.
Hoje, 2 bilhões de crianças estão crescendo livres da ameaça da poliomielite. Milhares de comunidades dispõem de água potável e serviços sanitários, além de acesso a cuidados médicos e educação. Tudo isso graças ao compromisso de 1.200.000 rotarianos. Em muitas partes do mundo, famílias antes desabrigadas moram agora em casas limpas e seguras, construídas por Rotary Clubes. Mulheres carentes estão usando microcréditos para abrir seus pequenos negócios. E inúmeras crianças estão crescendo cheias de esperança, porque os rotarianos atenderam suas necessidades. O Rotary alcançou grande sucesso durante quase um século de história. E hoje, o mundo precisa ainda mais dele. Nesse limiar de um novo século, o destino do Rotary está em nossas mãos. Ao trabalharmos juntos, podemos garantir que o melhor ainda está por vir. Pois bem, está aí o nosso filme, a nossa história e alguns projetos, alguns já se concretizaram, outros ainda está faltando muito pouco. Muito bacana, né, a gente ver. Inclusive, eu quero citar que na conferência de Rotary lá nos Estados Unidos, o representante do Brasil, José Crespo, ele era prefeito, na época ele era prefeito de Sorocaba. Então... Ele era prefeito, eu vi o nome dele lá no filminho. Mas então, e é interessante. E o neto dele hoje é o prefeito de Sorocaba. Ah, é? É, veja pois que coisa interessante. E ele presente na conferência. Na conferência internacional. Na convenção. Convenção Internacional de Rotary. E a gente tem que dizer isso para o pessoal ter uma ideia do que é Rotary hoje, que esse filme, na verdade, ele é um pouco defasado. Muitas coisas mudaram, o Rotary se adequou, mas é a história, né? Você decidiu mostrar este filme porque ele conta a história de como foi o Rotary até um pouco antes dos anos 2000. Nesse tempo, o Rotary se adequou, se modernizou muito, vamos dizer assim. Acompanhou a modernização do mundo, né? Porque o mundo todo está se modernizando. Nós estamos numa era de informática que muda praticamente todos os dias. Sim. Então nós temos que também nos adequar. Nós não podemos ficar vivendo 1905, que era tudo muito bonito lá, o projeto do Paul Harris, mas os tempos são outros. Os tempos são outros, nós temos que nos adequar. Nós tivemos que nos tornar uma organização moderna, ágil, efetiva, eficaz e que possa atender tanto os anseios dos rotarianos quanto das comunidades que eles servem. Sim, a sociedade espera algo de nós. Exatamente. Espera que apontemos os problemas e, igualmente, a solução para esses problemas. Exatamente. Tanto que o Rotary reúne homens e mulheres das diversas profissões. E lá em Sorocaba havia um governador, o governador Maneco, ele dizia assim: não tem bobo em Rotary. Em Rotary só tem pessoas que têm capacidade de apresentar solução para os diversos problemas que a sociedade possa ter. Pois bem, no próximo bloco vamos também mostrar um outro vídeo que mostra o Rotary hoje, o que está acontecendo hoje. Mas antes disso, nós ainda temos algum tempo, o primeiro bloco, o programa Polio Plus. O que você pode nos contar e dizer sobre o programa Polio Plus? O que ele alcançou, qual era o propósito inicial e aonde ele chegou? O propósito inicial era, até 2005, erradicar a polio no mundo. Do mundo, melhor dizendo, né? Bom, por quê? Porque 2005 o Rotary estaria fazendo 100 anos. O seu centenário, a polio estaria erradicada. Se comemoraria, né? E é importantíssimo essa questão de Rotary e poliomielite, e daí, muito adequadamente, Polio Plus, né? Que foi um convite da Organização Mundial da Saúde ao Rotary, para que o Rotary, como entidade que atuava e atua em todo o mundo, pudesse
praticamente comandar as ações junto com a Organização Mundial de Saúde. Usando a sua influência e a sua presença nos muitos países, praticamente no mundo todo. E é importante que se diga que aqui no Brasil, até a gente tem que, nesse ponto, dar nos parabenizarmos, porque nós somos conhecidos por não sermos eficazes em muitas coisas. Somos eficazes numa série de coisas, né? Corrupção, etc, etc. Sim, mas criminalidade, pro lado bom da força, nós não somos muito conhecidos. E nessa questão da polio, nós aqui não tivemos muita oportunidade de atuar, porque coincidiu com o Dia Nacional da Vacinação, com esta ação Dia Nacional da Vacinação, que praticamente erradicou a polio no Brasil. Claro que nós contribuímos com vacinas, contribuímos com uma série de atividades, mas em países mais carentes, os próprios rotarianos é que faziam toda a logística da coisa e iam lá pingar as gotinhas nas crianças. Quer dizer, a população brasileira não rotariana, vamos dizer assim, não teve oportunidade de ver o Rotary em ação, porque nós, assim, como em outros países... Mais efetivamente como em outros países. Como em outros países, porque aqui nós não necessitamos. Isso não é dizer que nós não participamos, não. Mas em outros lugares mais carentes, a ação do Rotary foi muito mais intensa do que nós necessitamos aqui. Tanto que nós exportamos o Dia Nacional da Vacinação e a China, por exemplo, adotou o Dia Nacional da Vacinação e erradicou a polio num país daquelas proporções. Sim, proporção territorial e populacional também, né? E a Índia, a mesma coisa. Porque nós aqui nas Américas fomos os primeiros a erradicar. Em 1989, por aí, nós já recebemos o certificado de região livre da polio. E nós não conseguimos, evidentemente, até 2005, sim, erradicar a polio em virtude de alguns países em conflito, né? Como, por exemplo, o Afeganistão, alguns países da África, que nós não conseguimos, o Rotary não conseguiu erradicar totalmente a poliomielite no mundo. Mas o número de casos caiu drasticamente. Caiu. Tanto que parece-me que no ano passado foram registrados no mundo apenas 5 casos de polio. Nós estamos oscilando, porque é uma série muito grande de fatores, inclusive problemas de conflitos. Sim. Conflitos, etnias, religiosos, de ditaduras sangrentas que não querem, aproveitam dessa situação para não deixar as comunidades, enfim, receberem a vacinação. Porque inventam uma série de coisas. Mas, mesmo assim, isso diminuiu muito também nos últimos anos. E nós estamos há anos em vias de erradicar. Agora, é interessante que se diga, só acho que rapidamente, que nós temos ainda um compromisso muito grande, inclusive aqui no Brasil, inclusive nas Américas, porque nós estamos negligenciando, e o Brasil é um dos países com grande população que está mais negligenciando nesse ponto, porque o nosso índice de vacinação não está correto, está se tornando cada vez percentualmente mais baixo da população. E enquanto nós tivermos um caso no mundo e durante um ano, pelo menos, 100 casos, sem nenhum caso, não vamos falar 100 casos, sem o aparecimento de casos, nós não podemos considerar essas regiões que ainda há polio como livres da polio. E hoje, com a facilidade de transporte... de locomoção de exato, pessoas. Toma um avião lá e
pode trazer novamente o vírus. Exatamente. Né? Muito bom. O nosso papo está fluindo. O Dr. Paulo Ricardo sabe muito de Rotary e nós vamos, no próximo bloco, ouvi-lo um pouquinho mais.